o fiador, por que Cargas d'Água resolve ser garantidor de um contrato que ele não vai ter vantagem nenhuma? Então, não é verdade? Olá, pessoal, saudações a todos. Aqui é a Claudete Ivata com mais um podcast. Hoje, a minha convidada especial é a doutora Daniele Bittencourt Faria, minha colega advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário e já atuou como conciliadora no Juizado Especial Cível. Dani, muito bem-vinda, muito obrigada por participar comigo desse podcast que vai ser super legal, tenho certeza. Oi, Claudete, muito obrigada pelo convite, eu me sinto lisonjeada. Nossa, a honra é minha. Vamos lá, o que nós podemos contribuir, né, para o pessoal? Olha, Dani, nós já atuamos em algumas situações juntas, em conflitos, e né, nós nos lembramos bem que foram situações difíceis, algumas das que nós passamos, em que nós tínhamos que, com muita cautela, né, na conversa e na condução das partes, porque atualmente parece que os ânimos ficaram mais sensíveis, mais aflorados, sei lá, né? Onde todas as palavras parece que têm uma dimensão infinita. Não sei se você tem essa mesma percepção. A gente precisa tomar um cuidado para falar com a pessoa, não é? É isso mesmo. E a orientação, Claudete, é sempre tentar fazer conciliação no primeiro momento da negociação. Uhum. Até mesmo porque, conforme você mesma colocou, os ânimos ficam acirrados, né, no meio da negociação. Então, quanto antes puder fazer um acordo, uma conciliação, é melhor. Claro que cabe conciliação em qualquer momento, né? Seja um acordo extrajudicial, seja um acordo judicial. Seja um processo tramitando ali há 10 anos, certo? Então, no acordo, ambas as partes têm que ceder. Seja proprietário, seja outra parte, né? Ou como locatário, locador, proprietário, né? Comprador e até mesmo administradora de imóveis, o corretor. Sim. Então, a orientação é sempre tentar fazendo a negociação. Eu nem esqueci de falar que você atua como advogada em uma empresa imobiliária aqui em Maringá, né? E você atua dentro da imobiliária, né, Dani? Então, assim, existem algumas imobiliárias aqui em Maringá que contam com essa assessoria jurídica full time, vamos dizer assim, né? Sim. Porque tem um período do dia que o advogado fica exclusivamente cuidando dos interesses daquela empresa. E, nesse caso, é possível você afirmar, até curiosidade minha, tá? Sim. Que o fato de você estar dentro da imobiliária minimizam muitas ações futuras? Sim, com certeza. Até mesmo porque já presenciei algumas situações que as partes estão ali na imobiliária com os ânimos acirrados, porque o pessoal realmente, às vezes, perde um pouco, né, do senso, assim, não porque querem, acabam mas por falando conta alto, não é? Sim, mas por conta da situação. Sim. Então, estando presente uma assessoria jurídica, nós podemos estar intermediando e tentando levar a uma conciliação. Eu acredito que, não sei, teve um período que eu atuei como coordenadora do Crescicom, que é um órgão de conciliação dentro do Cresce. E, num primeiro momento, eu quero a sua percepção, tá? Quando nós entramos numa contenda já feita, o fato, pelo menos eu sempre fiz isso, Dani, não sei se você faz também. Eu deixo bem claro que eu não estou ali puxando para lado nenhum. Porque, de repente, você imagina a situação, a confusão aconteceu dentro da imobiliária, você está lá dentro. E aí o corretor ou alguém do administrativo fala, espera só um pouquinho que eu vou chamar meu jurídico. Aí vem você como advogada, a pessoa pensa, pronto, agora a outra parte está armada. Né? Eles estão com defesa e eu não, né? Como é que eu faço? Mas, então, eu sempre quis deixar muito claro que meu papel ali era apenas auxiliar. Sim. E que eu não estava pro lado de ninguém. Eu estava, vamos dizer, se eu tenho que optar por algum lado, seria a conciliação a minha parceira. Não sei se você faz isso também, se você acha interessante e se já aconteceu uma situação da pessoa, quando você chega, a pessoa fala, pronto, agora vem mais uma engrossar essa fila ou ajudar aquele time. Não, já sim, Claudete, até mesmo porque por eu estar
dentro de uma imobiliária, a pessoa acha que eu vou estar defendendo a imobiliária com unhas e dentes, né? Sim. Então, num primeiro momento, eu explico a situação da possibilidade do acordo, que é melhor para todo mundo, bem como eu coloco o que a lei prevê, né? Sim. Porque tanto um quanto o outro tem direito. Eu estou ali para auxiliar. E deveres, né? E deveres também, com certeza. Sim. Então, eu estou ali para colocar, né, o que a lei determina e que se ambas as partes chegarem num acordo, é melhor, certo? Evita-se demanda judicial, evita-se custas e despesas processuais, honorários advocatícios. E o desgaste certo? emocional, e o desgaste, né? Que com é grande. certeza. Então, normalmente, o que acontece, né? Chega uma demanda para mim. Calma, vamos respirar, vamos conversar. O que está acontecendo, né? Sim. Cada um coloca a sua versão e eu tento colocar o lado da lei. O que ficaria melhor? Olha, se você aceitar, né, pode acontecer assim. Se você não aceitar, pode acontecer da outra maneira. Então, sempre alertando, sempre conciliando, principalmente pela ética, né? Sim. Sempre observando a ética, tratando ambas as partes com respeito e, por fim, tentando a conciliação. Já aconteceu um caso do cliente trazerem daí o advogado dele também? Não, espera só um pouquinho. Já que você está aí, espera aí que eu vou chamar meu advogado. E vem o advogado e vocês conseguiram a conciliação? Sim, Claudete. Olha, particularmente, eu até prefiro estar conversando com um advogado. Por quê? O cliente dele, do outro advogado, ele vai se sentir até mais seguro, entendi, né? Quando o próprio advogado dele fala, olha, faz desta maneira, né? É menos melhor, prejudicial, né? para você. Então, já aconteceu, de eu estar ali para assessorar. Não, só um minuto, meu advogado está chegando. Ai, que bom, né? Doutor, então, a situação é essa, vamos ver o que fica melhor para ambas as partes. Já aconteceu, sim. Entendi. Eu tenho pregado para os nossos alunos e também para as pessoas, meus colegas corretores, que a conciliação é sempre a melhor saída. E digo também que nós aprendemos na academia, né, enquanto na faculdade, que o primeiro dever do advogado é buscar uma conciliação antes de uma demanda judicial, né? Isso é muito importante, né, Dani? Sim. Normalmente, as situações, as demandas que até aparecem para mim, eu, num primeiro momento, faço uma notificação extrajudicial, eu entro em contato via telefone, WhatsApp, e-mail, seja através de em contato com o proprietário, com o comprador, com o locatário, com o locador, fiador, né, dependendo da situação do problema ali que surge, para que tentamos resolver extrajudicialmente. E eu tenho conseguido sucesso nessas tratativas extrajudiciais. Que bacana. Eu vou aproveitar a oportunidade para abordar o seguinte tema, Dani. Então, são dois assuntos que eu queria muito falar com você, porque eu sei que você entende e vivencia isso diariamente. Uma questão é a conciliação, sem dúvida nenhuma, porque eu tenho visto que, vamos dizer, as sequelas para a sociedade de tudo que nós temos passado nos últimos anos tem sido esse abalo emocional gravíssimo, onde eu nunca tive que escolher tanto as palavras para falar com as pessoas do que no momento. Mesmo com pessoas próximas a mim, eu preciso ficar pensando que tipo de palavra eu vou usar, principalmente numa escrita, numa conversa por aplicativo, por exemplo, no celular. Né, que nós sabemos que, de alguma forma, eventualmente pode servir de prova no futuro. Sim, né? Com certeza. Então, eu tenho pensado muito. E um dos assuntos que tem surgido para mim como contendas que eu tenho buscado ser uma conciliadora seria no caso da garantia locatícia da fiança. Então, o que acontece? Nós nos aproximamos, né, numa pós, e eu falava justamente sobre a lei de locação, que é desconhecida, infelizmente, por boa parte das pessoas que atuam no mercado imobiliário, né? E assim, a fiança, para algumas pessoas, eu nem sei dizer qual é o percentual, ainda é uma das garantias que a pessoa opta. Não sei como que é na imobiliária que você trabalha, se você pode falar rapidamente em termos de percentuais,
dos contratos que tem na imobiliária, quantos são garantidos por fiança? Claudete, o meu setor é o jurídico, certo? Mas eu acredito, eu não posso te precisar agora exatamente, mas eu acredito que pelo menos uns 85%, 88% é fiança. Nossa! É fiança. Olha só, porque ultimamente nós temos tido outras alternativas de garantia, né? Como cartões de crédito, empresas, né? Que fazem a garantia. Mas que interessante, se você falasse 60%, eu já ia falar, nossa, que legal, né? Mas 80% é bastante, né? No local onde eu atuo, né, na imobiliária, tem também através de cartão de crédito. Só essas duas modalidades que tem de garantia, fiador e cartão de crédito. Você sabe que você está falando uma coisa agora, que ontem eu atendi uma pessoa, uma jovem, e ela disse assim, eu não tenho cartão de crédito e eu não consigo ter cartão de crédito. Então, ela eventualmente olha para ver se, nossa, agora eu consegui, não consegue. Eu estava até ouvindo uma reportagem também, que o número de pessoas, né, que não conseguem saldar os débitos com cartão de crédito é grande. Então, embora seja uma alternativa bem bacana, né, Dani? Cadê o bendito do cartão de crédito? Nessas alturas do campeonato que a pessoa não consegue pagar o que precisa e o cartão de crédito acaba virando uma bola de neve, né? E fica num momento impagável, né? Eu até entendo essa situação porque, enfim, a situação financeira atingiu a todos, né? Mundialmente, né, Dani? E até onde eu tenho conhecimento, tem o cartão de crédito da maneira recorrente. O que é isso? Você ter disponível no seu cartão somente a taxa. Não precisa do valor integral anual. Entendi. Então, tem essa possibilidade. Mas por isso que eu acredito também que a grande porcentagem dos contratos terem fiança. Entendi. E agora vamos falar da fiança especificamente, que pensa num tipo de garantia que causa dúvidas, né, para as pessoas. E a primeira dúvida que eu vou trocar uma ideia com você é a seguinte, tá? Então, eventualmente algum aluno, algum parceiro, corretor de imóveis, me liga e fala assim, Claudete, é o seguinte, eu fui alugar um imóvel na imobiliária tal, primeira coisa, vamos por partes, tá, Dani? Me pediram 2 fiadores. Por que eu preciso de 2 fiadores e ambos com 2 imóveis cada? Certo. Então, vamos lá. Vamos. Como é que é na empresa que você trabalha? Então, assim, normalmente pede-se para locação comercial, certo? Residencial, até mesmo pela lei, jurisprudências, julgados, não tem necessidade. Mas quando é imóvel comercial, a locação, então, fiador pede-se 2 fiadores ou um fiador com pelo menos 2 imóveis. Só que, no dia 8 de março agora, houve uma importante decisão no STF. Então espera só um pouquinho, tá? Que daí nós vamos falar já sobre isso. Que, meu Deus, esse assunto é muito polêmico e rende papo, né? Rende papo. Então, vamos por partes. Sim. Então, tá bom. Então, pede-se, vamos dizer, numa locação residencial, na empresa que você trabalha, pede um fiador com um imóvel? Um imóvel. Ou 2? Não, um imóvel. Um residencial, imóvel um imóvel é suficiente. Um imóvel quitado, livre de ônus, né? Quitado significa, então, financiado não dá. Não dá. Até essa semana eu analisei um cadastro, porque quando o setor de locação tem alguma dúvida, eles encaminham para o jurídico. Certo. Né? Então, eu até verifiquei e analisei um cadastro e eu passei a posição do cadastro para o setor de locação. Porque, na verdade, quem decide não é o jurídico. Entendi. E sim o setor competente, né? Certo. E tinha uma alienação fiduciária, ou seja, a pessoa comprou financiado sim. E ela falou que estava no nome dela. Não, mas eu tenho imóvel. Mas, na verdade, ele não é da pessoa porque está financiado, então, né? Então, vamos agora focar nisso, tá? Certo. Um imóvel só, no residencial, um fiador e com apenas um imóvel. Tá bom. Só que ele tem a escritura pública, né? Desse financiamento. Sim. E aí a pessoa não lê, né? Ela não lê. Porque lá consta o nome dela, sim, na matrícula do imóvel. Sim. Todavia, ela está
como uma pessoa que pleiteou um financiamento e que quando ela terminar de pagar, esse imóvel vai ser dela, que por hora é da instituição financeira que disponibilizou o valor. Sim. É isso, né? Isso, E qual que seria a importância disso, se você me permitir acrescentar? Claro, por favor. No jurídico, nós visualizamos sempre uma ação judicial, certo? Então, caso haja um inadimplemento, né, do pagamento ali, seja de aluguel, acessórios da locação... Vai penhorar o imóvel. Vai penhorar o imóvel. Né? E se, porventura, o fiador não tiver como proprietário, o credor, que é o locador, pode não receber. Certo? Por quê? Porque o imóvel não é do fiador. E sim, ele tem direitos financeira. Sim, ele tem direitos, né? Caberia-se daí a penhora, avaliação e leilão dos direitos. Mas, enfim, para realmente garantir o pagamento da dívida, tem que estar no nome do fiador. Entendi. Então, pronto. Primeira dúvida sanada. Tá, mas aí como é que fica o bem de família, né? Nós sabemos que o bem de família é impenhorável e inalienável, vírgula, né, Sim. Dani? Então, só para você explicar para a gente essa questão do bem de família. Ou seja, o fiador tem um imóvel só, o locatário não pagou o aluguel. E pior, hein, Dani? Tem situações em que o locatário está sim de imóveis, ó. Mas a imobiliária, ou o locador, ou o corretor de imóveis vai diretamente e apenas no fiador. Sim. Né? E como que isso acontece? Assim, esse bem de família, então, não entra na questão da fiança? É assim, Claudete, a lei, né, ela determina que o fiador, ele é o pagador solidário, ele responde junto com o locatário. Havendo inadimplemento de aluguéis ou acessórios da locação, o fiador, ele responde com o patrimônio dele, mesmo que seja o único bem que ele tenha e moradia dele e da própria família. Então, é assim, a princípio, os bens do devedor respondem por pagamento de débitos, em geral. Sim. Tá? Contudo, para evitar até... Como que eu posso dizer? Para salvaguardar mesmo, né? Isso. O ambiente familiar, o lar, o lugar onde eles moram, né? Até mesmo visando na dignidade do devedor. Ser humano, sim. Isso, do devedor. Então, há algumas situações que a lei prevê a impenhorabilidade do bem. O que é isso? O bem do fiador não pode ser penhorado. Contudo, temos exceções. A lei prevê. É a Lei 8.009, que destaca a respeito da impenhorabilidade do bem de família. Então, suponhamos, o fiador, ele tem um imóvel, tá? E ele alega que esse imóvel dele não responde pela dívida. Só que, em determinadas situações, a lei prevê que pode, sim, um único bem do fiador ir para leilão, avaliação, penhora, enfim. Mesmo porque, né, Dani, eu costumo dizer que o fiador, por que Cargas d'Água resolve ser garantidor de um contrato que ele não vai ter vantagem nenhuma? Então, não é Claudete, verdade? É que assim, o que normalmente eu vejo, faz 5 anos que eu tô atuando nessa imobiliária, tá? O fiador, ele quer ajudar. E nem sempre ele tem conhecimento das consequências jurídicas que isso pode trazer para ele. Exatamente, que só tem, né? Porque vantagem mesmo, a única vantagem, se é que tem, né? É essa, de ser bacana, de ajudar uma pessoa, né? De ser amigão. Só que o que acontece? Nessa questão até preventiva jurídica, foi o que você falou. O jurídico de uma imobiliária ou o jurídico que presta serviço para um profissional liberal, ele não está visualizando a negociação em si, e sim as consequências que podem ter. Por isso que tem essa prevenção, né? Sim. E aí um fiador é tudo, né, para uma garantia. Sim, com certeza. Então, normalmente, o que acontece? Vem ali um cadastro já aprovado para entrar com uma ação. A ação de despejo acumulada com cobrança de aluguéis e acessórios de locação, por exemplo. Então, eu ligo, eu entro em contato, né? Com o locatário, com o fiador. Se tiver esposa, eu também entro em contato e eu até coloco, olha, você é fiador. Se porventura tiver uma demanda judicial, essa ação julgada procedente, o seu único bem imóvel, ele vai para leilão. Ele vai ser penhorado, avaliado,
né? E, enfim... Eu vou aproveitar e vou perguntar um monte, tá? Para quem tá ouvindo, para já captar a mensagem. Tá bom. Então, o fiador é casado e a esposa dele não assinou. E o IBEM foi a leilão. A metade dela vai a leilão também, não vai a leilão. Como é que fica, Dani? Fica resguardado, né? Agora, a gente tem que olhar, tem que prestar muita atenção na ficha cadastral. Porque, assim... O que o locatário, o fiador, preenche na ficha cadastral, a gente presume verdadeiro, que ele está de boa fé. E já aconteceu algumas situações do fiador... Colocar solteiro, isso, mas era casado. Era casado, e aí depois, numa demanda judicial, a esposa alegar, né? Que ela não aceitou, porque assim, a gente fala que é outorga uxória, né? Que ela consente. Então, já aconteceu esse tipo de situação. Só que o fiador, ele pode até responder criminalmente, porque... Ele está, né, usando de má fé e prestando informações falsas. Entendi. Bom, então tá. Segundo ponto. Tá bom, na hora de preencher a ficha cadastral, nós perguntamos, queremos saber do fiador se ele tem algum imóvel e nós pedimos a matrícula do imóvel. Sim. Ele apresenta a matrícula do imóvel e, no caso, não era financiado, era quitado, beleza, foi aprovado o cadastro, foi feita... foi feito o contrato de locação, o locatário entrou, ótimo. A pergunta que as pessoas sempre fazem. Então, uma vez que eu preenchi o cadastro, foi aprovado o meu cadastro, eu sou fiador, apresentei a matrícula, eu não posso vender mais meu imóvel, é isso? Não, pode sim, pode. O que, de repente, o locador ou até a administradora de imóveis pode fazer é averbar o contrato de locação na própria matrícula. Isso acontece sempre, Dani? Não. Então, ou seja, pessoal, presta atenção, hein? Se você prestou uma garantia de fiança, ou se alguém fez prestou essa garantia e deseja vender o imóvel imediatamente no dia seguinte, por exemplo, Dani, da assinatura do contrato, é possível, né? Sim, é possível. Então, assim, as pessoas falam, nossa, então quer dizer que não vou poder vender o imóvel? Como é que a pessoa vai saber, a menos que esteja averbado na matrícula do imóvel, né? Caso contrário, não. Pode vender. Então, gente, ficou aí a dica. Segunda situação, então, agora do imóvel comercial. Ótimo. Tá? Então, o fiador, antes do dia 8 de março, tá? Era apenas um fiador e tinha o bem de família, tá? Então, na verdade, você disse que a empresa onde você trabalha, no caso de locação não residencial, ou seja, comercial, pede 2 fiadores. É isso? Isso. Seria 2 fiadores ou um fiador com pelo menos 2 imóveis. Tá, sim. Por que isso então, Dani? Vamos falar de antes de 8 de março, tá? Antes de 8 de março. Havia discussão, né, a respeito do posicionamento dos próprios juízes, certo? Porque tinha juiz que falava assim, quando é imóvel, o objeto da locação é imóvel residencial, beleza, vai para leilão tranquilo, vai ser penhorado. Sendo bem de família. Sim, agora quando é comercial, tinha juízes, né, que decidiam que não caberia penhora do único imóvel, ou seja, bem de família na época, né, caracterizado do fiador, porque era garantia de um imóvel comercial. Entendi. Bom, daí teve aquele evento na OAB, né? Sim. Que nós duas apresentamos juntas, e aí naquele período os juízes entendiam, né, Dani, o judiciário em si entendia que no caso de uma fiança prestada para um imóvel comercial, sendo bem de família, não podia ser penhorado. Assim, eu já me deparei com decisões divergentes, certo? Certo. Tinha juiz que entendia que não caberia e tinha juiz que sim. Uhum. Até agora, em dezembro, antes do recesso do judiciário, nós tivemos uma decisão aqui em Maringá, né, que o juiz ele indeferiu a penhora de um imóvel, era um apartamento de uma fiadora, porque ela foi fiadora de um contrato de locação comercial. Entendi. Certo? Aí recorremos para o tribunal, conseguimos reformar a decisão do juiz. Contudo, nós realmente tivemos, né, uma decisão exata com o julgado do STF no dia 8 de março. Agora sim, pessoal, o que aconteceu no dia 8 de março. Então, vamos lá, Dani. O STF, por 7 votos a 4,
determinou que é constitucional a penhora do bem de família do fiador nos contratos de locação comercial. Então, mesmo que o fiador tenha um único imóvel, sendo que ele reside com sua família, esse imóvel vai ser penhorado, avaliado e leiloado. Pois é. Olha, você sabe, Dani, que hoje a minha especialidade é avaliação, né? E avaliação para fins, inclusive, de perícia em ações judiciais. E isso é muito sério. Sim. Né? Por isso, assim, que é tão interessante esse nosso bate-papo, porque entra realmente numa questão conflitante. Né? Existem situações, por exemplo, se nós até formos discutir com alguns colegas que não são do mercado imobiliário, que não conhecem direito imobiliário, isso vira uma polêmica danada. Né? Assim, as pessoas, como a gente disse no comecinho do nosso bate-papo, estão com os nervos inflamados, parece, né? E durante a conversa acaba se exaltando e falando um pouco mais alto, e a gente acaba, às vezes, discutindo com os colegas. E nesse momento, mais uma vez, é a conciliação, ou seja, em assuntos muito, vamos dizer, conflitantes, com opiniões conflitantes, nada mais correto do que a letra da lei. Né? Então, por isso que dia 8 de março foi tão importante, né? Porque é uma forma de já uniformizar, vamos dizer, as decisões e os entendimentos acerca desse assunto tão polêmico que é a fiança. Esses dias, como esse assunto sobre relação de conflitos e a garantia de fiança especificamente tem acontecido muito comigo, em momentos em que a pessoa assina o contrato e ela não sabe nem o que está acontecendo, muito menos quais são as consequências, né, que ela pode sofrer à custa dessa assinatura, desse ato de amizade, de solidariedade, enfim, né? E daí, quando começa a pegar na parte financeira, é um problema sério. Por isso, Dani, eu gosto de explicar bem para as pessoas quando vão prestar a fiança, né, acerca da importância, né, que tem e quais são as consequências. Eu não sei se na imobiliária que você trabalha, você já viu uma situação dessas. Esses dias eu vi uma situação assim, eu nunca fiz, Dani. Mas agora que eu estava olhando aqui para o papel e você estava falando, eu estava pensando... eu já vi algumas situações da pessoa pegar o contrato e naquela cláusula da fiança pedir que a pessoa assine do lado. Você já viu isso? Não, Claudete. Não? Não, assim, o que eu vejo é a rúbrica em todas as páginas. Não, então... Mas específico ao lado da cláusula. Assim, agora só para a gente pensar, me veio agora isso e eu me lembrei desse contrato. Apareceu um contrato desse tipo na imobiliária. E aí a pessoa disse para mim, mas não tem como ele alegar que ele não sabia. Sim. Porque eu pedi para ele ler atentamente aquela cláusula e assinar novamente do lado. Então, existem algumas páginas do contrato. Então, normalmente, as páginas, dependendo do espaçamento, das margens, mas os contratos padrão das empresas nunca tem menos do que 6 páginas. Né? Mais ou menos isso. Entre assinatura, preâmbulo, introdução, enfim. E aí nós pedimos que se faça uma rúbrica em todas as páginas e assine a última. E aí nesse contrato me chamou a atenção que tinha rúbrica embaixo de todas as pessoas, né, que firmaram o contrato e a assinatura do locatário e do fiador em algumas cláusulas do lado. E aí eu perguntei, mas o que significa isso? E aí o advogado falou, olha, doutora, eu tenho feito isso ultimamente para que quando chegue lá na frente a pessoa não diga que não leu, que eram muitas cláusulas que não leu, não prestou atenção. Então eu digo, tanto você prestou atenção que você não fez a sua rúbrica, você assinou novamente do lado de cada cláusula que eu chamei a atenção. O que você acha disso, Dani? Eu estou assim, só conjecturando, eu penso assim, sabe, Claudete, a informação, a transparência é tudo, né? Então, não estou falando do teu caso específico, tá? Mas pode acontecer, de repente, na hora da assinatura, falar, assina do lado aqui da cláusula. Mas isso foi realmente explicado, né? Para locatário, fiador? Então, eu penso assim, não só a cláusula
da fiança em si. Mas as demais cláusulas também têm que ser transparentes, têm que deixar bem claro, né, para o inquilino e fiador, para que eles tenham a noção e o conhecimento da responsabilidade que estão assumindo, principalmente o fiador, tá? Eu não atuo no judiciário, então uma ideia, tá? Só para poder ser útil mesmo para o pessoal. No caso, seria interessante, quando eu tiver a minuta do contrato, eu mandar, por exemplo, por e-mail e dizer: prezada senhora Daniele, segue em anexo o contrato de locação. Peço que leia atentamente todas as cláusulas, que consulte um advogado de sua confiança, que destaque os pontos, né, divergentes ou que alguma opinião que seja, opinião não, alguma escrita errada ou alguma coisa que você quer que modifique e me dê o retorno, por favor. E esse e-mail, ele fica como uma prova de que houve transparência da minha parte? Com certeza houve. Todos os meios possíveis, né, que a gente, não que vá utilizar, mas se porventura tiver uma ação judicial, isso realmente é favorável. Porque, assim, no contrato de locação, não tem direito do consumidor, certo? Que seria a inversão do ônus da prova. Sim. Então, não tem como depois o locatário ou como fiador tentar se beneficiar com isso. Eu falo porque eu vejo, sabe? Vivencia isso, né? Então, tudo que você puder, até mesmo para comprovar transparência, né, as informações, eu acho muito importante. É porque é o seguinte, por mais que o direito do consumidor, né, não entenda a locação como relação de consumo, né, então não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o locatário é visto pelo legislador e pelo judiciário em si, essa é a minha opinião, como a parte mais fraca. Né? Só dar uma olhada na lei de locação para perceber, né, que, na verdade, não é que favorece, mas que olha com mais zelo, com mais cuidado, né, do locatário do que o locador. Né? Então, por isso, eu acredito que seja interessante, eu não atuo no judiciário, mas se por acaso a parte alegasse, excelência, a imobiliária, né, onde a Daniele, por exemplo, presta serviço, a sua imobiliária, ela me enganou, né, fui lesado porque eu não sabia, me manda ali, sei lá, 6 páginas com um monte de cláusulas, eu não entendo nada. E por mais que eu diga que está escrito em português, Dani, e que qualquer coisa procura num dicionário, que está assim, né, na ponta dos dedos da gente, a pessoa ainda alega e pode ser que o judiciário entenda realmente que ele foi lesado, né? Sim. Você acha que nesse ponto um e-mail, as mensagens ajudam? Sim, com certeza. Você está comprovando a transparência, você está comprovando a informação. Entendi. Não tem depois como o locatário, o fiador alegar, eu não tinha conhecimento, né? Mas só aproveitando o exemplo que você deu, não, mas tem a sua assinatura aqui do lado da cláusula. Entendi. Não, mas a pessoa só pediu para eu assinar, né? Imagina se fala esse tipo de situação, né? Sim. Então, e vai ficando cada vez pior, né? E só para finalizar o nosso papo, Daniel, me veio outra coisa que eu preciso aproveitar que você está aqui comigo, tá? A questão das cláusulas nulas, tá? Sim. Porque, assim, por exemplo, uma dupla garantia, uma caução, por exemplo, acima do que é permitido por lei. Então, peço lá 6 meses de caução quando a lei não permite, né? Você acredita, isso é uma tese minha, eu sempre disse isso para os alunos, mas eu queria confirmar com você, que se eu fosse juiz, por exemplo, ao olhar um contrato desses, eu ia me atinar assim, caramba, uma imobiliária grande como essa, com departamento jurídico, né, conhecedor do direito imobiliário, coloca como garantia locatícia uma caução pedindo 6 meses de aluguel, sendo que a lei permite 3, a imobiliária já começa a agir de má fé. Você acha isso também ou é viagem minha? Não, eu penso, Claudete, que, por exemplo, na imobiliária que eu atuo, tem um corpo jurídico. Tem imobiliárias que não têm uma assessoria jurídica. E pode acontecer. Então, a consequência que eu vejo nesse caso específico é o juiz anular a garantia.
Por exemplo, tem duas modalidades de garantias que é vedado por lei, não pode, né? Então, ao meu ver, o juiz ele iria anular a garantia. E aí as consequências depois, né, cíveis, criminais, enfim, porque responde até, né, criminalmente por isso. Uma vez eu acompanhei uma audiência, agora não me lembro exatamente do que e nem que situação que eu estava lá, tá? Mas que o juiz virou para a parte que era administradora e disse: mas vocês que só trabalham com isso, não conhecem a lei de locação? E aí vai fazer o quê, né, Dani? Ficou bem complicado, tá? Porque cada cabeça de juiz é uma sentença, né? Diferente, a gente sabe. E aí fica chato, né? Então, Claudete, você que atua, né, no ramo do direito imobiliário, a lei de locação ela é muito específica, ela tem muitos detalhes. Sim. A gente que atua ali, está no dia a dia, sempre se depara com uma situação diferente. Não é? Imagina aquela pessoa, né, aquele funcionário que não tem muito conhecimento, fica como? Então, mas daí olha a responsabilidade da empresa. Por que abre uma imobiliária, então, se não é verdade, Dani? É bem isso. Isso é muito sério, sabe? Inclusive, até quem atua, sabe, como assessorando, né, ou com uma consultoria numa empresa imobiliária, deve obrigatoriamente conhecer as nuances da lei de locação, que nossa, elas são muito específicas e muito difíceis, né, Dani? A gente que vê a lei de locação direto, ainda tem dias que você olha e fala, não é possível, né? Que eu não entendi dessa forma, né? Dessa maneira. Então, assim, acho que esse cuidado de todos, né, daqui para frente, eles auxiliam muito. Porque eu penso que no momento em que você domina o assunto, que você conhece as regras do jogo, fica muito mais fácil você conduzir a uma conciliação do que você soltar informações esparsas sem base nenhuma. É isso mesmo, né, Dani? Eu posso só aproveitar? Claro, por favor, por favor. Para quem está assistindo, eu super indico os cursos da Claudete. Dani, muito obrigada. Verdade. Muito obrigada. Eu, além assim, de um tempo atuando, fiz pós, enfim. Eu fiz um curso com ela, né, com a Claudete. Dani, obrigada. E eu realmente indico. Vão ter conhecimento, vão atrás de aprender. Porque isso é para a tua vida, é para a tua profissão. Você vai ver como você vai se sair bem melhor. Dani, olha, muito obrigada mesmo. E assim, o objetivo até desse bate-papo é para a gente levar a informação, não apenas para quem atua no mercado imobiliário, mas assim, quem nunca foi locador ou locatário, né? Quem nunca, ou fiador, né? Até mesmo o fiador. Eu falo assim, mas eu sou fiadora de alguns contratos. Tá? E assim, eu sei exatamente os riscos que eu corro, né? Mas assim, faz parte. Faz parte, né? Faz parte. De repente você tem ali um filho, um parente muito próximo que você confie, né? Sim. Então, você vai deixar a pessoa à mercê também? Eu já precisei. Já cheguei, pai, então, né? E ele vai falar, não, né? Não vou. Claro que vai, né? Dani, eu quero agradecer demais a sua participação, a sua presença e, acima de tudo, a sua amizade. Obrigada mesmo, viu? Claudete. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, é recíproco. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada pelo convite e pelo carinho. Obrigada mesmo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal para vocês. Fiquem aí no aguardo, porque eu tenho assim, entrevistas bacanas com pessoas que entendem muito sobre o mercado imobiliário ou entendem muito de outros assuntos, que eu não falo só do mercado imobiliário, mas de outros assuntos também. Então aguardem que sempre nós vamos ter uma entrevista bem bacana para você. Muito obrigada.